Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Estou aí por dentro das orações subordinadas adverbiais. Vamos neste assunto ainda. Eu, Cacau Sotelo, sou a professora, uma das, de língua portuguesa, do programa Fique em Casa Aprendendo. Olha aqui, ó, Fique em Casa Aprendendo. Já estava no exercício, como você já sabe. Nós vamos começar hoje pelos exercícios mais uma vez. Aqui e ali a gente dá uma confundida, porque a fala e a escrita são diferentes. É natural. Até eu mesma que vou me confundir às vezes, tá bom? Então, começando aqui pela primeira questão, tem assim, ó. Fosse eu, Vieira, o padre, eu vos diria, malcriado, muitas e boas. Então, em todas as alternativas aqui, foram apresentadas palavras que, se colocadas antes da forma verbal fosse, tá? Manteriam o sentido sugerido no texto original. Então, se eu colocar desde que antes de fosse, tá? Desde que fosse eu, Vieira, os viria malcriado muitas e boas. Caso fosse eu, Vieira, entenderam? Os diria e vos diria malcriado muitas e boas. Contanto que fosse eu, Vieira, o padre, e vos diria malcriado muitas e boas. Posto que fosse eu, Vieira, e vos diria malcriado muitas e boas. Então, uma delas aqui, aliás, uma delas aqui não vai dar certo. Por isso que eu já fui colocando no lugar. E você já entendeu, certo? Qual delas aqui que você marcaria? Letra A, D. Posto que fosse eu, não dá certo. Caso fosse eu, desde que fosse eu, contanto que fosse eu, nessa construção, daria certo. Muito bem, eu já ajudei aqui, fazendo aqui a substituição para vocês. Segunda questão diz assim. Aquela que, florindo e reflorindo, sou a qual cantata de Bá em vossa glória. Nos versos há uma oração que traduz circunstância. Vou ler de novo. Aquela que, florindo e reflorindo, soa qual cantata de Bá em vossa glória. Então, já sabe, a oração é soa qual cantata. Quando eu digo soa qual, eu estou fazendo uma... Lembra? Então, uma conformidade, uma comparação, uma casualidade ou uma consequência. Se eu disser que as aulas pela TV trazem conteúdos tal qual as aulas em sala de aula. E aí, eu estou fazendo uma comparação. Oração subordinada adverbial comparativa. Estou fazendo uma comparação, a oração é comparativa. Se fosse uma conformidade, a oração seria conformativa. Se fosse uma causalidade, não casualidade, que são coisas diferentes. Se fosse uma olha eu confundindo aqui, tá vendo como a gente confunde a palavra? Ó. Casualidade é uma coisa, causalidade é outra, tá certo? Casualidade é algo casual. Causalidade vem de causa, tá certo? Aí, no caso, a oração é causal. E, se fosse uma consequência, a oração seria consecutiva, tá bom? Ideia de consequência, oração consecutiva. A gente tem que saber a classificação também, o nome certinho das orações. Mais uma. Terceira questão. Todo aquele que usa drogas para imitar, para fazer parte, para relaxar, para fugir de problemas que não são tragédias, empurrou para a sua tristíssima e merecida morte aqueles meninos e meninas. Vocês estão vendo aqui essas reticências dentro dos colchetes. Aqui são trechos que nós utilizamos só para que você identifique o quê? 5 palavras destacadas. Aqui as palavras estão destacadas. O para. Só que elas têm funções. A pergunta é, considerando-se essas 5, ó, esse primeiro para, né, para imitar, para fazer, para relaxar,
para fugir e para sua tristíssima e merecida morte, tal, 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 tal. Reticência. É correto afirmar que essas palavras destacadas introduzem oração. Só uma delas? Só apenas duas? Só três? Só quatro? Três de novo aqui? E aí? Ou todas elas? Repetindo. A palavra para aqui está destacada. Ela está introduzindo uma oração? Em quais situações? Em todas? Em apenas duas? Em apenas três? Em apenas quatro? Lembrando que são 5 paras aqui, tá bom? E aí? Vamos ver de novo? Todo aquele que usa drogas para imitar. Imitar não é verbo? Reduzido de infinitivo. Para fazer parte. Fazer não é verbo? Reduzido a definitivo. Relaxar também. Fugir também. Para a sua tristíssima e merecida morte, aqueles meninos e meninas. Então você já sabe, todas elas iniciam as orações. Todas elas, tá bom? Mais uma questão. Assinale a alternativa em que está incorreta a classificação da oração em destaque. Aqui a gente já tem as orações destacadas e devidamente classificadas. Letra A. A estrela brilhava no eterno azul como uma vela. Letra B. A lua dizia que a claridade do sol resumia toda a luz. Essa destacada é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É o que está dizendo aí. Você que vai dizer se está certo ou não. Letra C. Como estava enfarado, nervoso, de sua enorme e desmedida umbela, o sol invejava o vagalume. E antes que vocês imaginem, umbela seria a sombra. Eu já acho que o vagalume não suspende a asinha e a luz aparece. Pois é. Então, ele mesmo se cobre da luz, se protege. Que não é o caso do sol. Então, por isso essa analogia aqui. Aqui está dizendo que como se estava enfarado em sua enorme e desmedida umbela, é uma oração subordinada e verbial causal. Está certo? A lua admirava a auréola de nume que o sol ostentava, né? O sol todo poderosão, todo divinão. Subordinava restritiva, tá certo? Enquanto bailava no ar, o inquieto vagalume fitava com ciúme da estrela. Quer dizer, ele olhava fito, embora ficava também daria certo aqui. O ciúme da estrela. Qual aí está classificada de forma incorreta? A, B, C, D ou E. Uma por uma. A estrela brilhava no eterno azul como uma vela, tá certo. A lua dizia... Quem diz alguma coisa. Então, aqui eu tenho um período composto por subordinação, classificação, oração substantiva, objetiva direta, tá certa. Como estava enfarado de sua enorme e desmedida umbela, quer dizer, porque ele estava, o sol invejava o vagalume, causa. A lua admirava a auréola de nume que o sol ostentava, restritiva. Enquanto bailava no ar, no momento que bailava no ar, tempo, e aqui está proporcional. Errada, letra E, tá certo? Não tem gabarito, estou dando a resposta para vocês. Próxima questão? Todo mundo entendeu, né? Beleza. Essa é do Enem, tem assim, no trecho. Montes Claros cresceu tanto que já tem 5 favelas. Isso aqui é um texto irônico de Carlos Drummond de Andrade. Você pode buscar esse texto aí. Ele fala de Montes Claros, uma região de Minas Gerais. Carlos Drummond de Andrade é de Minas Gerais. E aí ele faz uma comparação nesse poema entre... aliás, ele faz uma crítica o quanto Montes Claros cresceu, mas cresceu em coisas desagradáveis. Você pode fazer a leitura e buscar esse texto, tá bom? E aí ele diz, ó, cresceu tanto que já tem 5 favelas. E favela é um ambiente onde as pessoas que
não tiveram condições de morar de uma forma mais digna, vão para as regiões como as favelas. Então é isso que o autor critica na cidade de Montes Claros. Aí a pergunta é, né, o comando da questão. Essa palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência nos versos de Carlos Drummond de Andrade. Tá bom? Agora, todos apresentam esse mesmo tipo de relação. Então, você vai ver aqui as 5 alternativas e buscar uma classificação que também tenha o que fazendo uma relação de consequência. Meu Deus, por que me abandonastes? Me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Então, você vai olhar o que e vai ver se tem uma questão aí de consequência. Letra B. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Letra C. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Letra D. A ausência é um estar em mim e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Letra E. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então, o que você vai fazer? A palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência. Aqui embaixo, comanda a questão. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade apresentam esse mesmo tipo de relação, embora não haja o quê, tá certo? Qual é dessas alternativas onde existe uma relação de consequência entre as orações? Letra A, B, C, D ou E? Letra C, ó. Teus ombros suportam o mundo. Ele não pesa mais que a mão de uma criança. Consequência, tá certo? Beleza, mais uma questão. O Flamengo começou a partida no ataque. Gente, isso aqui é um texto, tá? Nada de... Não vão achar aí que eu estou querendo fazer propaganda do time. Isso aqui é um texto que a gente encontrou numa questão de Enem. E aí nós trouxemos para vocês. Por acaso fala do Flamengo. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, preste atenção, ó, mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente de sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. Isso aqui é um texto jornalístico da área do esporte, onde nós já fizemos a leitura, eu fiz a leitura bem pausada e a gente vai ver aqui as relações em relação às orações adverbiais. O texto que narra uma parte do jogo da final do Campeonato Carioca de Futebol, olha só, em 2009, nós estamos em 2021, contém vários conectivos, ou seja, vários termos que vão fazer a ligação aí entre as orações, estabelecendo relações entre elas, tá bom? Após, aqui é uma afirmação, você vai dizer se está certo ou errado, é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Está explicando. Enquanto tem significado alternativo. É verdade isso? Enquanto é alternativa, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. Certo? Então, aqui você tem que se ater a esse conectivo enquanto aqui. Já sei do após. No entanto, tem significado de tempo. Isso é uma verdade?
porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. No entanto, tem significado de tempo. Letra D. Mesmo traz ideia de concessão. Olha, nós estudamos concessão há pouco. Já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. E letra E, por causa de, indica a consequência. Porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Bom, aqui eu tenho os conectivos, as explicações de cada um deles dentro do contexto do texto que eu li, que você entendeu. E agora me diz, qual dessas aí é a alternativa certa? A, B, C, D ou E? E a resposta é a letra E. É a única aqui que tem um conceito certo, gente. Após não é de causa, tá? Após, ó, até, após, não é de causa, não. Enquanto, tem significado alternativo? Não, ou, ora, tá? A, ante, até, após é preposição, tá? Após é preposição, é conectivo sim, mas é uma preposição. Aí vem, no entanto, também é conjunção, tá bom? No entanto, não é tempo, é adversidade, tá bom? Mesmo traz ideia de concessão, já que com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado, não tem nada a ver. Resposta certa que é por causa de, que indica mesmo consequência. Mais uma questão. A oração, por que afinal de contas aquilo não é casa deles, constante do último parágrafo de um texto, pode ser classificada de acordo com o sentido que possui no texto como coordenada. Aí, no caso, você vai para o tipo. Ó, porque, afinal de contas, aquilo não é casa deles. Houve uma confusão na casa, eles não se meteram, eles saíram. Porque, afinal de contas, aquilo não é a casa deles. Entendeu? Então, esse porquê aí, de acordo no o sentido, é coordenada conclusiva, é subordinada causal, preste atenção nas classificações aí, subordinada concessiva, coordenada explicativa, subordinada substantiva subjetiva. Hein? Vou logo dar a resposta. Porquê? Já é uma explicação. E não é oração subordinada, e sim coordenada. E você sabe que o porquê pode ser causal, então tem que ver o contexto. Por isso que eu coloquei uma situação antes. Não se meteu na briga, não se envolveu, porque afinal de contas aquilo não é causa dele. Então eu estou dando uma explicação. Oração coordenada. Vamos fazer a leitura desse texto de Vinícius de Moraes. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Bonito, né? Vinícius de Moraes que escreveu. Observaram bem, fizeram a leitura, agora vamos para a questão. Nesses versos do poema, o poeta fez uma opção estilística, que é a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso de uma conjunção e de um verbo no particípio para estabelecer a mesma relação entre as frases. Vou voltar para você ver. Ó. Flores tristes e baldias, como a alegria, que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Ok? Volta lá para a questão. Aí diz o uso de uma conjunção e de um verbo no particípio. Qual é o verbo no particípio? Procura aí. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. Bem aqui tem o verbo no infinitivo, e aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Aí a pergunta é, essa conjunção e esse verbo estabelecem entre si as ideias relacionadas. É de oposição, é de comparação, é de alternância, finalidade ou causa? Fácil demais? É uma comparação, tá certo? Bom,
Mais uma vez, trouxemos exercícios, falamos das conjunções subordinativas, falamos das orações subordinadas e também das coordenadas, que podem vir dentro de um texto, são orações independentes. Temos que classificar bem, reconhecer que uma conjunção pode ser o porquê, por exemplo, pode ser explicativa, assim como pode ser causal. E é o contexto que vai nos ajudar a entender, a classificar e também, claro, a produzir os nossos textos. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudinho. Compliquei?